Muito bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja abundante, trazendo a cada um de vós paz, alegria e gozo. Somos agradecidos a Deus por esta graça que nos proporciona refrigério na alma, segurança eterna. E que isso possa, nos momentos mais difíceis da vida, fazer-vos recordar de que a Igreja de Jesus passa por momentos difíceis, passa por aflições, mas como é um ministério do Espírito Santo, lembrar-nos do que Jesus deixou para que nós pudéssemos ser consolados através da sua palavra. A Igreja de Jesus. Nós encontramos em Mateus capítulo 16, começando no verso 13, Jesus fazendo perguntas aos seus discípulos e recebendo uma resposta, ou melhor, respondendo duas respostas, né? Então vamos ler no verso 13 até o verso 17, ou melhor, até o verso 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Bem, aqui nós percebemos que havia uma divisão ali sobre Jesus. Eu, examinando sobre os dias de hoje, porventura isto aqui não é a mesma coisa hoje? Quem é Jesus? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ou o Jesus dos crentes, o Jesus dos descrentes? Então, há uma divergência, ainda que não seja explícita em palavras, há uma divergência entre pensamentos, entre sistemas, entre o que chamamos de religiões. Mas Jesus então lhes faz uma outra pergunta. Veja que havia uma divisão. Uns diziam que era João, outros diziam que era Elias e outros diziam Jeremias ou um dos profetas. Então, perguntou-lhes ele, a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus perguntar para mim hoje, o que eu sou? Perguntar para você, o que eu sou? Ele fez a pergunta para os discípulos. Ele estava interessado em saber o que estava dentro deles, não propriamente o que eles outros pensavam dele. Nós vamos analisar este fato. O que as pessoas pensam de você, tudo bem, uma reputação de que eles têm de você, seja ela boa ou má. Nós devemos lutar para
fazermos o bem e, dependendo de nós, ter paz com todos os homens. Mas, primeiramente, temos que ter paz com Deus e conosco. Para depois, e então, terceira colocado, é a paz com os outros. Primeiramente, é a sua paz interior, meu irmão, minha irmã. E essa paz interior, ela provém do que você tem com Deus. Jesus diz: a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então a paz que o mundo dá para os seus filhos. A paz que consola o coração do seu coração, irmã, que está chorando aí para termos culto, para ter ceia, para ter o lava-pés, para ter uma congregação. Mas você se sente paz, faltando, vamos dizer, quase tudo para a sua vida cristã, de companheirismo com o corpo. Mas espiritualmente você mantém-se ligada. Há tempos atrás, falamos sobre uma pergunta, a pessoa falando sobre se ela estava no corpo, mesmo estando lá sozinha. Este corpo, ele é espiritual. Pessoas que estão lá na África, estão lá do outro lado do mundo, no Japão, indo lá para a Ásia, se tem a mesma fé, se crê da mesma forma que a Bíblia ensina, estão ligados. Você vê isso nessas religiões, vou dar um exemplo, budismo, os muçulmanos, os maometanos, os judeus. Você vê, a nação deles lá está do outro lado do mundo, não sei quantos quilômetros tem daqui no Japão. Mas você vê que eles fazem a mesma festa que fazem no Japão, faz aqui. Tem o mesmo sistema lá do Japão, tem aqui. Eu tenho amigos japoneses e eu converso bastante de vez em quando com um. Então ele vai explicando como é no Japão, como é aqui, mas eles são ligados lá. Embora vivendo no Brasil, embora tendo nascidos muitos no Brasil, os budistas têm a mesma ligação, a mesma forma de crer. Por que quando se trata da fé em Jesus Cristo, ela é dividida? Uns creem numa coisa, outros creem em outra, outros creem de uma forma, outros creem de outra forma, uns gostam um do outro, outros brigam com o outro. Porque justamente é porque não estão ligados na mesma cabeça. Uns acham que estão. Então, se você está distante, mas ligado com outros lá do outro lado, com a mesma fé, com a mesma palavra, crendo inteiramente nela, você está no corpo, está ligado pelo mesmo Espírito. Não importa a distância física. Então, vamos voltar ao texto? Quem dizeis que eu sou? Agora interessa a Jesus. O que você diz que Jesus é? Isso interessa. Eu sou isso, Senhor. Eu sou aquilo, eu sou aquilo. Agora, o que você acha de Jesus? Então Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, Jesus é o que para você hoje? Um escravo? Um empregado? Ou ele é o seu Senhor? Gente, falar que Jesus é o Senhor, papagaio também aprende a falar que é. Tiago diz: Você crê que existe um só Deus? Aí as pessoas vão levantar a mão, mas que diferença faz isso? Os diabos também creem, os demônios também creem. Só com uma diferença: o diabo crê e estremece.
Sabia você que o diabo não levanta seu tupete contra Deus? O homem levanta. O diabo estremece. O homem vê falar, Deus é Deus, deixa ele lá no seu lugar e eu estou aqui no meu. Mas o diabo sabe quem é Deus. Então nós falamos poucos dias a respeito de louvar a Deus e adorar a Deus. Você não adora a Deus se você não souber quem é Deus, conhecer a Deus na sua essência. O Salmo 95 mostra isso. Israel louvava a Deus pelos seus feitos. Moisés adorava a Deus pela sua essência. Então Jesus queria saber isso aqui. O que vocês acham que eu sou? Eu estou aqui, olha, um homem fraco, um homem que estou aqui comendo junto com vocês, tendo as mesmas necessidades de vocês. O que vocês dizem que eu sou? Era necessário um poder sobrenatural para falar na boca de Pedro realmente aquela resposta que Jesus queria. O que Deus quer ouvir de nós, o Espírito Santo inspira, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como expressar muitas vezes. Mas o Espírito Santo foi dado para que ensine, para que instrua, para que te ajude até a orar. Quanto mais como se comportar, quanto mais como se vestir, quanto mais como passear, quanto mais como ir a certos lugares. Quem que faz isso por você? Tem que ser seu marido? Tem que ser seu pastor? Não, é o Espírito Santo, é Ele que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que te guia em toda a verdade. Por isso é que você tem que ter esse Espírito Santo, buscar todo o seu coração. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não foi sua experiência como pescador treinado, que era a experiência da gente natural, tem hora que não vale nada, mas eu sou tão bom para fazer isso, hoje não está dando certo. Nós encontramos que Pedro, mas os apóstolos estavam pescando, profissionais, viviam daquilo. Quando Jesus aparece para eles, tens alguma coisa para comer, filhos? A noite inteira não pegamos nada, isso aqui não tem nem peixe, isso aqui é isso, aquilo. Tudo bem, jogue a rede desse lado aqui. Está tão pertinho de você a bênção, está tão pertinho de você os peixes. Mas nós pegamos a noite inteira, trabalhamos aqui, não pegou nada, mas segundo a tua palavra, sim. Sim, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E de repente, Tiago, vamos ajudar aqui, ó, o barco vai afundar, tanto peixe, nunca essa rede vai arrebentar. Fazer as coisas segundo a vontade de Deus não dá prejuízo para ninguém. Viver conforme a vontade de Deus não dá prejuízo para ninguém. Não tenha medo de Deus te dar prejuízo, que Ele não dá. Então ele diz assim, olha, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, a igreja de Jesus, escute isto, nunca foi e nunca será governada por um homem, seja ele justo ou injusto, seja ele puro ou impuro,
seja ele honesto ou desonesto. A Igreja de Jesus nunca foi e nunca será governada por um homem ou um sistema religioso. Então, afirmando isto aqui, a Igreja de Jesus, ela é ligada pelo Espírito Santo. Ele o cabeça, a Igreja o corpo. E este corpo é sustentado por um só sangue, o sangue de Jesus Cristo. Portanto, a Igreja de Jesus marcha triunfante, sem depender de sistema nenhum para ser abençoada, para ser curada, para ser salva. Se você estiver fora daquele sistema, você está perdida. Não. Se você estiver no sistema, aí sim, eu posso até acreditar que você possa estar perdido. Não afirmo, mas você possa acreditar. Mas se você estiver fora do sistema, fora do domínio humano, em sistema, em questão espiritual, Deus enviou, Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma mensagem para você todos os dias. A Bíblia é sagrada. O que saiu fora dela não é Deus. É criação humana, portanto é diabólica. Então, que Deus te ajude, membro. Não importa que membro você seja. Uma célula do sangue deste corpo, você é a célula. Está vendo? Milhões e milhões de células tem o nosso corpo e o de Jesus. Milhões e milhões de células espalhadas pelo mundo afora. E você, dê glória a Deus, você é uma delas. Você é uma delas, faz parte, pois tem saído do sistema para ficar com a palavra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.